Olá, turma. Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais uma semana começando aqui. Não sei como é que tá aí a sua, mas com certeza a nossa aqui já tá a milhão, né? Começando aí a semana 49. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar, né, ministrando as nossas vidas. Eu não sei se vocês já estão aí sentindo já o finzinho, né, dessa leitura desse ano. Eu já começo a ver os capítulos do Novo Testamento e parece que falta muito, mas falta tão pouquinho, né, diante de tudo que a gente já passou até aqui, com todos esses, sei lá quantos dias, né, eu não tenho nem ideia de que dia do ano nós estamos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Tem alguns calendários que tem, né, 300 e poucos dias, mas faltam 31 de dezembro, né? Mas hoje, dia 27, 31, 32, 33, 34, 35 dias para acabar esse ano só, né? Então, 35 dias menos 365 dias, 320 dias aproximadamente nós já passamos aqui com a leitura, né? Então, mais de 300 dias lendo a palavra, meditando na palavra, junto aqui, né, nessa leitura. Eu fico muito grata a Deus, porque eu sei que só o Senhor mesmo que pode nos dar essa disciplina, né? Só o Espírito Santo pode nos levar para esse lugar de disciplina. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai estar começando aqui a semana 49. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais essa semana que nós estamos iniciando. Como é bom orar, Senhor, em gratidão, porque nós vamos vendo os dias passarem, as semanas passarem, o tempo vai passando e nós com o Senhor vamos avançando, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra, Jesus. Muito obrigada, Deus, pelo conhecimento que o Senhor tem trazido a nós até esse momento. Muito obrigado por cada revelação, por cada rema que o Senhor já trouxe ao nosso coração. Somos gratos, Deus, porque é o Senhor quem nos ajuda em todo o tempo para que nós venhamos perseverar, não venhamos a desistir. E nós te pedimos, Espírito Santo, não nos deixa parar, mas que nós possamos avançar, aumentar a nossa velocidade, aumentar o nosso desenvolvimento espiritual com o Senhor. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo até aqui. Obrigada, Pai, pelo trabalho que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos que está aqui comigo, Pai, nessa leitura. Nós queremos muito, Jesus, crescer no Senhor, crescer no nosso relacionamento com o Senhor, nessa intimidade que nos leva muito mais profundo, muito mais, Senhor, perto do Senhor no nosso devocional. Obrigada, Espírito Santo. Fica conosco aqui, Pai, em nome de Jesus, e nos ensina um pouquinho mais. Amém. Amém, queridos? Hoje começamos, então, dentro do livro de Atos. Essa semana a gente tem Atos, Tessalonicenses, Coríntios, né? Olha, a gente vai ter aí 3 livros, né? Duas cartas, né? A de Tessalonicenses, que é 1 e 2, que a gente vai ler numa tacada só, porque ela é bem pequenininha. E depois a gente tem o restante da semana, a partir de quinta-feira, a gente tem o livro de 1 Coríntios já aí entrando na carta de Paulo, né, a Corinto, aos irmãos lá em Corinto, e com certeza vocês vão gostar bastante, né, desses textos, porque eu gosto muito da carta de 1 Coríntios, pela correção que o apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, traz ao nosso coração como cristãos. Ele estava corrigindo a igreja de Corinto, as pessoas que estavam ali naquela cidade, mas nós somos advertidos pelos mesmos conselhos há mais de 2000 anos. Graças a Deus por isso, né? Vamos lá, então hoje a gente vai ler Atos 17 e Atos 18, do versículo 1 ao 18. Então, Atos 17 vai ser inteiro e Atos 18 nós vamos até o versículo 18 só. Deixa eu até marcar aqui. Então, nós vamos até o 18. Isso. E aí no outro dia que a gente vai ler a partir do 19. Então, Atos 17, versículo 1 diz assim: Então, eles viajaram através das cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
Como era costume de Paulo, ele foi à sinagoga e durante 3 semanas seguidas discutiu as escrituras com o povo, explicando as profecias a respeito dos sofrimentos do Cristo e da sua ressurreição, e dizia: este Jesus que proclamo a vocês é o Cristo. Alguns judeus ouviram e acreditaram e se converteram, inclusive um grande número de homens gregos piedosos e também muitas mulheres de alta posição na sociedade. Mas os líderes judaicos ficaram com inveja e incitaram alguns homens perversos das ruas a se revoltarem e atacarem a casa de Jasson, pretendendo levar Paulo e Silas ao conselho da cidade para serem castigados. Como não encontraram os dois ali, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade. Esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade, clamavam eles. Jasson deixou os dois entrar em sua casa. Todos eles são culpados de traição, porque estão agindo contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. O povo da cidade, como também os juízes, ficaram inquietos com essas informações e só deixaram Jasson e os outros acusados irem embora depois de pagarem a fiança. Naquela noite, os irmãos fizeram Paulo e Silas saírem depressa para Bereia. Ali, eles foram à sinagoga judaica. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem. E examinaram dia a dia as escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam era verdade. Como resultados, muitos deles creram, inclusive diversas mulheres gregas de elevada posição e também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram para lá e alvoroçaram a multidão. Os irmãos agiram imediatamente e enviaram Paulo para a beira-mar, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Aqueles que acompanhavam Paulo seguiram com ele até Atenas e depois voltaram a Bereia com um recado para Silas e Timóteo andarem depressa e irem ao encontro dele. Enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte na cidade inteira. Ele ia à sinagoga para debater com os judeus e os gregos tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali se encontravam. Paulo teve também um debate com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. A reação destes, quando ele falou de Jesus e da sua ressurreição, foi: o que este tagarela está tentando dizer? Ou ele está fazendo propaganda de alguma religião estrangeira. Porém, eles convidaram Paulo para ir ao fórum do Monte de Marte. Venha nos falar mais a respeito desta nova religião, disseram, pois você está dizendo umas coisas bem estranhas e nós queremos ouvir mais. Todos os atenienses, bem como os estrangeiros de Atenas, pareciam gastar todo o seu tempo discutindo as últimas novidades. Então Paulo, ficando em pé diante deles no fórum do Monte de Marte, falou assim: homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares de vocês, e um deles tinha uma inscrição: ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a Deus sem saber quem ele é, e agora eu quero falar a respeito dele a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz toda a vida e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia e quando, e determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Como diz um dos próprios poetas de vocês, nós também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata ou feito de pedra pela imaginação de homens. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito destas coisas, mas agora ele ordenou
ordena, a todo mundo que se arrependa, porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, mas outros disseram: outro dia nós queremos ouvir mais a respeito disso. Com isso, Paulo terminou a discussão e retirou-se do meio deles. Mas alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre estes estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, entre outros. Então, o capítulo 17 fala dessa situação que Paulo passa. Primeiro em Tessalônica, né? Paulo, Timóteo e Silas. Eles estão ali pregando a palavra em Tessalônica, na região da Macedônia, e eles já começam a sofrer forte perseguição ali, principalmente pelos religiosos, né? Sempre tem os judeus nessa história tentando calar Paulo a respeito da ressurreição, a respeito de Jesus. Por quê? Porque eles ainda estavam cegos, muitos continuam cegos nessa verdade, mas nós somos responsáveis por pregar esse evangelho, por trazer essa vida de Deus para a terra e para que todos os judeus alcancem. Eu até tenho um pouco de receio, às vezes, de falar um pouco sobre isso, porque se a pessoa não souber esse contexto real de quem são os judeus nessa época e quem são os judeus hoje, quem são os judeus no Antigo Testamento, a gente acaba realmente entrando para o antissemitismo. O que é o antissemitismo hoje? O antissemitismo nada mais é do que a mesma perseguição que esses religiosos tinham a respeito de Paulo, a respeito de Jesus, que era ir contra o Cristo, contra o enviado de Deus, o ungido de Deus. E a gente então quer ser os donos da verdade, né? Então, os próprios judeus, eles fazem o próprio antissemitismo contra eles mesmos quando eles não aceitam algo, né? Mas e aí a gente toma bronca, né, dos judeus, porque a gente acha que foram os judeus que mataram Jesus, foram os judeus que mataram Paulo e os outros discípulos. Não, gente. Os judeus estavam cegos espiritualmente, eles não conseguiam ver porque o próprio Deus cegou-lhes o entendimento. Nós vimos isso quando a gente estava lendo Isaías, a gente viu quando estava lendo Jeremias, e tantos outros profetas falam dessa cegueira espiritual que foi o próprio Deus quem colocou. Então, no tempo oportuno, a palavra de Deus diz que o Senhor vai abrir ainda mais o entendimento de muitos judeus para crerem em Jesus. Então, nós não devemos ficar com raiva dos judeus, mas entender que quem mais perseguia os primeiros cristãos, a primeira igreja, né, a igreja de Jesus na terra, foram os próprios judeus. Eles sempre estavam ali tentando atrapalhar a pregação de Paulo, a pregação de Pedro, a pregação de Tiago, Lucas, né, e todos eles que iam avançando com o evangelho, tá bom? E aí eles saem fugidos então de Tessalônica e vão parar em Bereia. Em Bereia, uma outra região ali também da Macedônia, eles também pregam e muitos bereanos então aceitam a palavra, mas eles também são expulsos e eles vão parar em Atenas então. E em Atenas tem esse discurso de Paulo junto aos filósofos que ali estavam, e Paulo então prega o Deus desconhecido como o nosso Deus, o Deus que não tem face, o Deus que não tem uma imagem, né, feita por mãos humanas, mas um Deus que nos fez a sua imagem. Então, quando nós olhamos uns para os outros, nós vemos a imagem do nosso Deus, através de Cristo, inclusive, tá bom? Capítulo 18, vamos lá? Então, agora nós vamos ler só 18 versículos desse capítulo, o restante vai ficar para a quarta. 18:1. Então Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Eles tinham sido expulsos de Roma por causa da ordem de Cláudio César. Paulo foi visitá-los e morou e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados Paulo estava na sinagoga, procurando convencer tanto os judeus como os gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, dando testemunho aos judeus de que Jesus era o Cristo. Mas quando os judeus foram contra ele e lançaram insultos contra Jesus, Paulo sacudiu o pó da roupa e disse a eles: caia sobre a cabeça de vocês o seu sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, vou pregar aos gentios. Depois disso, ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que adorava a Deus e morava vizinho à sinagoga.
Crispo, o líder da sinagoga e toda a família dele, creram no Senhor e foram batizados, e com eles muitos outros em Corinto. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão e disse: não tenha medo, fale, não se cale, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer nenhum mal. Muita gente aqui nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Mas quando Galho tornou-se governador da Acaia, os judeus se levantaram numa ação coletiva contra Paulo e o levaram diante do governador para ser processado, com a seguinte acusação: este homem procura convencer os homens a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Mas logo que Paulo ia começar a fazer sua defesa, Galho voltou-se para os acusados dele e disse: olhem aqui, judeus, se isto fosse um caso envolvendo algum crime, eu seria obrigado a escutar vocês. Mas já que é simplesmente uma questão de sentido de palavras e nomes de suas leis judaicas, cuidem vocês mesmos disso. Eu não estou interessado e não serei o juiz destas coisas. E ele os expulsou da sala do tribunal. Então a multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou do lado de fora do tribunal. Porém Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu muitos dias depois disso em Corinto. Então despediu-se dos irmãos e navegou para a costa da Síria, levando Priscila e Áquila com ele. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça devido a um voto que tinha feito. Então nós vamos parar aqui hoje, né? Paulo então já está indo em direção agora a Corinto, passou por Corinto, se viu também de novo perseguido ali e ele continua sua viagem e vai para a região da Síria. E aí é onde a gente vai ver Paulo começando a escrever as suas primeiras cartas. Agora amanhã a gente vai ler a carta de Tessalonicenses, que é justamente para os irmãos que ficaram lá em Tessalônica, onde ele foi perseguido, né? Uma das primeiras cidades aí da sua segunda viagem, se não me engano. E aí nós vamos ver então essa carta que ele envia aos irmãos de Tessalônica. Na quarta a gente volta aqui para Atos e aí a gente vai ver 18 e 19 e em seguida então a gente começa a ver a carta de Corinto, porque agora Paulo já foi para outras regiões e ele agora começa a enviar essas cartas para Corinto para corrigir alguns erros que já estão sendo cometidos, mesmo depois de pouco tempo, né? Alguns anos só tinha passado em que Paulo tinha ido a Corinto, pregado ali o evangelho, e os irmãos já estavam tendo problemas entre a comunidade. Amém? Deus abençoe, ótima semana para vocês, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar nossa leitura e nós vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar dentro da carta aos Tessalonicenses. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.